Salve galera do bem, de volta à nossa aula de Python, né? E relembrando, recapitulando aqui um pouco sobre o que nós vimos aqui nas aulas anteriores. Vimos que Python ela é uma linguagem de alto nível, interpretada, e ela foi criada por um matemático, Guido von Rossum, né? E vimos que ela é multiparadigma e multiplataforma. Multiparadigma, que ela é procedural e orientada a objeto. Só que na questão do procedural, ela é conhecida como estruturado, né? Uma linguagem de script estruturado. Já o orientado a objeto já é outra coisa, né? Então o que você tem que entender sobre noções é que ela é uma linguagem procedural e orientada a objeto, multiparadigma. Se ela falar somente o orientado a objeto, somente, não está errado. Pode ser desenvolvida tanto em estrutural, que é o procedural, ou ela pode ser desenvolvida também orientada a objeto. E também vimos que ela é multiplataforma, né? Que pode ser desenvolvida, utilizada, né, para desenvolvimento tanto no Mac, Windows ou no Linux. E tem a situação do Windows, que ela precisa ser baixada pelo site oficial python.org. Não é .com não, é .org, nem .com.br. É .org, python.org, site oficial do Python, python.org. Né? Vai que, sei lá, de repente, né? Bate a doida lá o cara brigou em casa lá, ele vai botar, vou botar ali o link do Python lá de baixo, pai. Então, baixa onde o Python, o ambiente de desenvolvimento integrado, né? Você vai baixar, né? Você vai baixar um ambiente de desenvolvimento integrado para desenvolver. E o ambiente de desenvolvimento integrado, ele é diferente, que é o idle, ele é diferente de IDE, porque também é um ambiente de desenvolvimento integrado. Só que a diferença é que o idle do Python, ele é um ambiente de desenvolvimento integrado para estudo, né? Para estudo. Se caso você quiser desenvolver em um ambiente de desenvolvimento integrado mais robusto, você vai baixar um PyCharm, um Visual Code ou qualquer outro ambiente desse já um pouquinho mais completo, né? Mas no caso de aprendizado, você vai utilizar o idle. E vimos a origem, né, do Python. Qual é o lance da origem? A origem do Python, você lembra do async. Falou a origem do Python, async. A base veio da linguagem ABC, a sintaxe da linguagem C. Aí você vai falar sobre os iteradores, iteradores, linguagem Icon. Aí você vai falar sobre os módulos, né? Módulo A3, que já na questão de módulo ele é uma biblioteca, né? Você não precisa desenvolver, você só vai baixar aquele módulo que executa uma ação, você vai lá e só faz chamar os métodos que contém naquele módulo. Né? Você faz lá só importar e pronto. E também temos a questão dos iteradores, que é a linguagem Perl. Então, se ele falar bem assim, os iteradores na base da origem do Python foi criado através da linguagem ABC. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a coluna, digita o async e você vai falar, tipo, colocou ali a lista ali do teu resumo. Aí você vai só observando e vendo se está certo ou se está errado. Agora vamos aqui dando continuidade à nossa aula. E agora nós vamos falar sobre os tipos de dados primitivos. Né? Inicialmente, vamos primeiro entender o que é um tipo. Eu acredito que você já deva ter mais ou menos entendido sobre o tipo, porque eu cheguei a explicar nas duas aulas anteriores. Né? Se você não viu, é só procurar aí no canal que elas estão aí. O tipo. Vamos representar o tipo para uma vida real. Uma pessoa, um peso, uma quantidade de um produto, a autorização de uma determinada ação ou verificação, entendeu? Tudo isso ele é especificado por um tipo. Por exemplo, a altura de uma pessoa. Você utiliza casas decimais, né? Por exemplo, mesmo que ela tenha 1 metro, mas só que ela tem 1,0, entendeu? Ela tem aquele ponto, então ela possui casas decimais. 1,20 m, entendeu? Ela tem casas decimais. E esses pontos que tem casas decimais, eles são conhecidos como pontos flutuantes na programação, né? Que é o float.
E esse float, ele é visto como ponto flutuante. Float é diferente de inteiro, entendeu? Int. Porque o inteiro já são números inteiros, já está dizendo números inteiros. Idade de uma pessoa, entendeu? A data de um ano, né? Tipo, ano 2005, 2010, 2020, são números inteiros, né? Data de uma pessoa, né? Ou data não, data de um ano, né? A idade da pessoa, quantidade de produto, ou a não ser que você vai comprar queijo, né? Aí sim, você vai comprar queijo, você vai querer 1,5 kg. Aí você já fica fracionado aí o negócio. Mas você quiser quantidade, tipo 5, 7 produtos, 10 produtos, então você trabalhando com inteiro. Já no caso de casas decimais, você está trabalhando com float, entendeu? E no caso, se você vai querer dizer, concordar com uma determinada ação, tipo assim, se é verdade ou se não é verdade, né? Se é mentira aquela ação. Por exemplo, fulano vai lá na variável. Maria tem uma camisa rosa. Aí coloca lá, nome, tipo texto, né? Maria tem uma camisa rosa. E aí lá na função vai falar, se Maria tiver uma camisa rosa, true. Entendeu? Se ela não tiver, falso. Então, se Maria tiver uma camisa rosa, execute isso. Se não, execute isso outro. Entendeu? Então, na questão do true e false, ele está dizendo que é verdadeiro ou é falso a informação. Você está lá fazendo uma verificação. Lá na frente, isso aqui eu estou fazendo é apenas um breve resumo do que eu vou falar agora, entendeu? Já em seguida, para você já poder já ter um entendimento mais fácil, porque o que acontece? Não adianta eu pegar ficar lendo um monte de texto aqui e você passar meia hora para entender uma coisa tão simples, entendeu? Então eu vejo desse jeito. Então é muito mais fácil você saber que números inteiros, int, números com casas decimais, float, verdadeiro ou falso, boolean, entendeu? Então acabou-se. Aí só que tem uma especificação na linguagem Python, que é uma peculiaridade, que é o tipo none, entendeu? Em outras linguagens de programação, se você declarar uma variável como none, né, ela vai ser representada com o tipo dela como none type, entendeu? Em outras linguagens ela é conhecida como vazio, ela é como null, N-U-L-L, entendeu? Vazio. E já na linguagem Python, ela é vista como none-type, porque no Python uma simples variável ela pode se tornar um objeto, entendeu? Então, vamos aqui verificar, né, sobre os tipos. E também deixa eu dizer sobre variável. O que é uma variável? Variável, são dados armazenados na memória, né? Então, você vai querer armazenar ali um objeto, né, na memória, você vai lá e armazena uma posição na memória e pronto. Você vai ter uma variável armazenada na memória. Então você vai alocar naquele espaço de memória uma determinada quantidade de dados, né? Isso que é uma variável. Vamos voltar aqui para a minha capinha aqui e vamos falar sobre os tipos de dados inteiros. Como eu dei no exemplo anterior, o tipo de dados inteiros, eu tenho que parar de ficar falando né? Eu tô falando muito Na verdade é o seguinte, é que já são 3h30 da manhã. Eu tô com sono, mas vamos lá. É porque eu tô no projeto aí, pessoal, aí não tá dando pra me gravar não, pô, já tô um tempão aí sem gravar. Então, o cérebro já não tá mais raciocinando já. Então, se eu falar algo e eu voltar, eu vou me corrigir mais lá na frente, porque eu já não tô mais raciocinando um pouquinho aqui. Ó, vamos falar aqui sobre o número inteiro. É assim, mano, é assim, mano, tá vendo aí? Fazer alguma coisa pra ajudar vocês aí. Vamos lá.
Aqui, ó, números inteiros. O int, ele é representado por int, entendeu? Então, na linguagem Python, aqui, ó, classe int. Então, aqui eu coloquei abaixo, aqui, ó, idade de uma pessoa, né? Data de nascimento, quantidade de alunos, entendeu? E assim vai. Aí vamos dizer que lá na variável você vai declarar como a variável. Você vai dizer que pessoa, né? Deixa eu ver, Marcos. Ou então, borracha, caneta. Idade. Idade recebe 27. Então, essa variável idade, ela recebe 27. 27 é um número inteiro. Então, é por isso que ela vai ser declarada, ser reconhecida, né? O tipo dessa variável vai ser reconhecida como classe int. Esse tipo de dado é aplicado em uma variável que recebe o valor de conjunto numérico inteiro. Tá aqui, ó, coloquei aqui para você ler. E tanto negativo e positivo. Aqui eu já falei sobre os exemplos. Agora vamos aqui continuando, falando aqui sobre os números reais decimal. Né? Já fiz uma breve abordagem sobre alguns deles. E eu já falei sobre o float. O que é o float? O tipo de dado float. O tipo de dado float, ele é como aqui, já está falando aqui, ó. É o tipo de dado numérico que contém casas decimais. Entendeu? Só que, ó, fica esperto nisso. O float, ele é declarado com um ponto. É diferente da vírgula. Não é uma vírgula, é um ponto. Se você declarar como vírgula, ele já vai ser outro tipo de dado. Entendeu? Ele vai ser uma tupla. Uma tupla. Então, se você declarar... Só que isso aí eu vou explicar lá na frente, porque aí já vem na questão de matrizes, né? Já vem questão de lista, entendeu? Aí vai saber qual é a que muda, qual é a que não muda, que são mutáveis e outros que não são mutáveis. Então, isso aí é lá na frente. Agora nós vamos focar nos tipos primitivos aqui, os principais aqui. A variável, né, float, é uma variável do tipo real que pode conter números no qual existe dígito significativo à direita no ponto decimal. Aí aqui, ó, ponto, aí vem aqui a altura. 1.83, type da altura. Aí, ó, eu coloco assim, ó. Tá vendo essa altura aqui? Eu escrevo o quê? Abaixo eu coloco type, altura. Então, essa altura aqui, ó, essa variável, ela vem para cá, ó. Então, eu vou colocar a variável dentro desse método, né? Dessa função type, e aí ela vai retornar esse valor aqui, ó. Classe float. Mesma coisa do peso, 87. Aí, ó, type peso. Então você vai pegar essa variável, você vai jogar dentro dessa função type. Isso aqui é uma função, é um método, né? E aí ele vai retornar, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar que isso aqui, ele é um tipo de dados float. Agora vamos aqui ver sobre o conjunto dos números completos. Deixa eu fazer uma breve explicação aqui para vocês poderem entender. Lá na quinta série, eu acredito quinta, quarta série, aprendemos sobre o conjunto dos números, conjunto dos números, né? Os números naturais, os números inteiros, os números racionais e irracionais, que formam os números reais, né? E esses números foram criados de acordo com a necessidade de realizar cálculos. Então, os cálculos foram ficando cada vez mais, tipo, o número, aquele conjunto de números não estava suprindo a necessidade de realizar determinados cálculos, então foram criados outros meios de realizarem cálculos. Foi aí por isso que os conjuntos dos números naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Já o conjunto dos números inteiros são inteiros negativos como inteiro positivo. No caso dos números racionais, são os números fracionados, 3 quartos, 5 quinto, 6 oitavo, tipo, todos os números fracionados.
E no caso dos números irracionais, é a divisão de dois números real inteiro que não pode ser obtido como resultado. Entendeu? É um número irracional. Então, aí só que foi tendo a evolução, né, dos números. E foi criado quem? O número imaginário. O que é o número imaginário? O que você tem que levar para a prova é o seguinte, que o número imaginário, aqui ó, no caso, esse número imaginário i, eu ainda estou falando do i que ele é representado na matemática, que cujo seu valor é igual a menos 1. Entendeu? Então, aqui ó, seu valor é igual a menos 1. Aqui o i ao quadrado, menos 1, recebe menos 1. Né? Aqui eu coloquei aqui o número complexo. O número complexo ele é a combinação do número real com o número imaginário. Entendeu? Ele é a combinação do número real com o número imaginário. Né? Vimos aí o que são os números reais. Né? Eu acredito que muita gente ainda lembre. Espero que lembre, né? Sobre os números, conjunto dos números. Aí vem aqui ó, a questão aqui, ó, número real e número imaginário. Tá, número imaginário. E aí ele forma o número complexo. Esse mais aqui eu coloquei apenas para representar. Então não é questão, não quer dizer que o número complexo ele só pode ser atribuído através do símbolo de adição. Aqui eu coloquei aqui uma representação. A recebe o número real e o BI, né, o BI, aqui o I, ele recebe o número imaginário. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês poderem ter uma ideia mais ou menos como é que é feito. Por exemplo, 3 mais 5i, menos 5 mais 13i, 78i, 2.6 mais 42i, 28 também ele pode ser considerado um número complexo, porque ele por onde a parte imaginária na qual é igual a zero. Aqui, no caso, no Python, o que acontece na situação dos número imaginário? O número imaginário, na matemática, ele é representado pelo i. No Python, ele é representado pelo j. Aqui, ó. X recebe 6 mais 9j. Ele vai dar como resultado esse valor aqui. Se eu der um type nesse x, aqui, se eu vier dar um type nesse x aqui, né? Fez a curva do vento aqui, ó. Aqui, se ele der um type nesse x, ele vai gerar como resultado o type do tipo complexo, né? E aqui, ó, o y é a mesma coisa, recebe 5j mais 7. Ele vai receber 7 mais 5j. Porque se eu coloquei o número na frente e o número real atrás, próximo em seguida, por que ele inverteu? Porque ele é a combinação do número real com o número imaginário. Não é o número imaginário na frente com o número real, não. É o número real com o número imaginário. Ele, se você colocar assim, invertido, ele vai fazer o quê? Ele vai trocar. Então ele vai botar quem? O número real para frente, né? Já que nós lemos da esquerda para a direita. Então esse aqui está na frente, né? Na esquerda, e ele vem aqui, em seguida ele bota o número imaginário. No caso do 6j vezes 9, aqui é o seguinte, no caso da multiplicação, né, que é realizado pelo asterístico, ou divisão, que é realizado pela barra, ele realiza o cálculo. Então aqui, ó, 6 vezes 9, 54. J. Entendeu? Ele realiza 54J. No caso, se eu vier aqui, ó, colocar aqui, ó, X recebe, deixa eu ver, 30 vezes 2 dividido por, uma bem fácil, por 2J. Qual é o resultado? Aprendemos na matemática, né, sobre a parte de qual é o primeiro, qual é o segundo. Você no caso aqui, como você tem aqui a multiplicação e a divisão, eles estão no mesmo nível. Estão no mesmo nível. Só que aqui, ele vai fazer como? Ele vai representar assim, 30 vezes 2. Ele, já que estou no mesmo nível, então, vou começar aqui pelo 30. 30 vezes 2, 30 vezes 2, né? Não vezes 2. Vezes 2 vai dar 60. Aí 60 dividido por 2
J, X vai receber aqui, ó, 30J. Só que no caso da divisão, quando você realiza uma divisão na situação de cálculo complexo, na divisão ele retorna como negativo. Então vai ficar menos 30J. Lembra? Com aqui que eu coloquei aqui atrás, o número complexo, ele sempre retorna aqui, ó. Aqui, ó, é aquele que ao quadrado elevado, é aquele que quando elevado ao quadrado retorna o resultado no valor negativo. Mesmo ele não estando ao quadrado, na divisão, no Python, ele vai retornar negativo. Esse x vai representar menos 30 aqui, ó. Menos 30J. Vamos conferir? Eu ainda não ensinei a instalar o idle, mas vou realizar aqui um teste só para você tirar. Esse cálculo aqui eu tirei de cabeça, entendeu? Nesse caso aqui eu tirei de cabeça e vamos realizar 30 vezes 2 dividido por 2J. Vamos lá. Eu tenho aqui o idle instalado, né? X recebe 30 vezes 2 dividido por 2J. Como eu falei, aqui ele vai realizar esse cálculo aqui primeiro, 30 vezes 2, né? E depois ele vai pegar esse resultado desses dois aqui, ele vai dividir, só que no caso da divisão ele retorna negativo. Aqui, ó. Ou quando eu chamar aqui o x ele armazenou na memória aqui, nossa variável x. Quando eu chamar, ó, menos 30J. Show de bola. Se eu fizer o contrário, se eu fizer no caso, aqui, ó, se eu fizer, vamos dizer aqui, 30 dividido por 2 vezes, que é o asterístico, né? Vezes 2J. Qual é o resultado que ele vai fazer? Vamos lá, x recebe 30 vezes dividido por 2 vezes 2J. Aqui no caso, eu vou passar para cá. X vai receber 30 dividido por 2 é 15. Entendeu? Então no cálculo aqui, se você ver, você realizou apenas cálculo entre números reais. Então 30 dividido por 2 é 15. Só que aí 15 vezes 2J, né, que é 2 com um número imaginário, ele vai receber quem? X recebe 30J. No caso da multiplicação, ele retorna positivo. Vamos ver aqui se ele vai retornar positivo. 30 dividido por 2 vezes 2J. Aqui eu deixei ele aberto aqui. Calma aí, que é um monte de mouse aqui. Então, x vai receber 30 dividido por 2 vezes 2J. No caso, nosso cálculo, nós vamos realizar primeiro o número real. Aqui é o número real, né? Dividir. Aqui vai dar 15 vezes 2 vai dar 30. Então, x vai receber 30J, né? Então, o número complexo desse valor, como resultado, é 30J. Se eu vim aqui ver o tipo de x, né, o type, eu apertar Enter, ele vai definir como type complexo, 30J. Multiplicou, positivo. Dividiu, negativo. Só que aqui você tem que observar a ordem. Qual foi a ordem? A ordem foi o seguinte. Entre esses dois aqui, ó. Tá vendo? Entre esses dois aqui. Entre esses dois aqui você vai definir se ele vai vir positivo ou negativo. Entendeu? Vamos ver aqui outra maneira aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, x recebe 10 mais 5, então 15 dividido por 2J, o que ele vai fazer? No caso do mais e do menos, ele repete o sinal, entendeu? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai repetir aqui, ó, x recebe 10, ele vai repetir aqui o número real, tipo assim, insignificante, mas ele vai realizar esse cálculo aqui, ó, entre esses dois, ó. Porque aqui quem manda aqui só é a divisão e multiplicação aqui, tá vendo? Perceberam?
Aqui, ó. Então ele vai dividir 15 dividido por 2. Eita, diacho, eu fui pegar um número logo difícil. Então aqui vai dar, por 10 vai dar 5. Olha, ele vai dar um número fracionado. Eu não quero fazer fracionado, eu vou fazer por 10. Pronto. Né? Porque aqui ele vai dar 7,5, eu acredito. Né? Ele vai dar 7,5 aqui no cálculo. Né? Aqui, ó. 15 dividido por 2. 7, 14, vai 1. Aí, ó. 0,5, aqui vai 10. Aí, ó, 7,5, falei? De cabeça eu já vi. No caso ele ia dar 5, 7,5J, né? 10 mais 7,5J. 10 mais 7,5J. Aí ele ia dar. Mas só que aqui eu fiz, porque o que acontece? Eu evitei utilizar número fracionado para poder não ficar muito complicado para você. Aqui, ó, vamos realizar aqui por um número inteiro, 10. Então, 10 dividido por 2, ele é 5J. Só que aqui ele está dividindo. Esse mais vai virar o quê? Menos. Entendeu? Vamos lá ver se é isso mesmo. Ele dividiu, virou menos. Dividiu, virou menos. Vamos lá. 10. Não. Vou colocar um Y. Y recebe 10 mais 10 dividido por 2J. Y é igual a... Olha aí. O que eu coloquei aqui? Ó? 10 menos 5J. E qual foi o resultado que deu aqui? 10 menos 5J. 10 menos 5J. Por que esse menos? Porque no caso ele dividiu, ele transformou em menos. Agora, se nós fizermos aqui um cálculo do número complexo, lembrando que a ordem, né? Número real, número imaginário. Aqui vamos calcular aqui um número complexo entre x recebe 30 dividido por 3 vezes 2 vezes 7. Pronto, vou pegar um número bem... Não, aí você vai falar, vai fechar, eu sou ruim de divisão. Pronto, para ficar a explicação direitinho aqui, para você saber o sinal que vai representar, eu vou colocar aqui, porque que acontece que você começa a ficar voando na maionese aqui, né? Sabe, já começa a se perder no cálculo, né? Vou colocar um 5, porque o 5 ele é bem facinho. Pronto. 30 dividido por 3, 10, né? 30 dividido por 3 vai dar 10. Nesse caso aqui vai dar positivo ou negativo? Positivo, porque aqui no caso ele está calculando o número real. Aí vezes 5. Vezes 5. Então, x vai receber 10 vezes 5. Ele vai receber 50. Quem? Aqui, ó. 5J, né? Tem que ter o J. Se não tiver o J, ele não vai ser definido como complexo. Aí aqui, ó, 50J. Vamos lá? 30 dividido por 3 vezes 5J. Deixa eu pegar aqui o idle. X recebe... Acho que foi isso que eu coloquei. 30 vezes... 30 dividido, né? 30 dividido por 3 vezes... Aqui, ó. 5J. Né? Nesse caso do x, você considera ele como um asterisco. Aí aqui, eu vou armazenar esse valor na memória. 30 dividido por 3, armazenei, né? Armazenei. Agora eu vou chamar essa variável. Então ele vai dar o quê? 50J. Por que ele deu 50J? Porque a multiplicação, ou o cálculo entre esses dois aqui, ó, entre o número imaginário com o número real, ele é multiplicação. Se caso fosse divisão, ele ia dar negativo. Se eu inverter, ele vai dar negativo. Vamos ver? 3 vezes 3, 9, com 0, 90, né? Aqui, ó.
Eu tô falando aqui, ó, esse pedaço. 3 vezes, no caso, se eu fizer assim, ó, x recebe 30 vezes 3 dividido por 5, j. Então aqui no caso, x vai receber 3 vezes 3, 9, com 0, 90. 90. Aí aqui dividido por 5, j, ele vai dar aqui, ó, x vai receber, aqui no caso, para 9 é 1, aí baixa aqui 4, aí vai dar 8, né? Então aqui no caso é 18j, né? 18j. Só que aqui ele está dividindo, né? Entre o cálculo, entre o número complexo, ele está dividindo. Então ele vai que negativo, né? Vai ficar negativo. Vamos ver aqui se isso aqui dá negativo. Deixa eu ver aqui. 30. Ó, x recebe 30 vezes 3 dividido por 5. J. X recebe menos 18j. Cara, é sensacional, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá vendo? Cadê o mouse que sumiu? Cadê? Aqui, eu não falei, ó. Já que você está realizando o cálculo entre esses aqui, ó. Pronto, fica bem facinho. Fica bem facinho, porque você viu lá. Se tiver, tipo, próximo ali o número imaginário, você, se for multiplicação ou divisão, você realiza o cálculo. No caso, se for soma ou subtração, você repete o valor. Por exemplo, no caso soma ou subtração, se eu vim aqui x recebe 3 mais 9j, então ele vai x, quando eu jogar o x, né, lá na variável, ele vai dar como resultado 3 mais 9j. Entendeu? Eu vou procurar fazer mais à frente, porque aqui é o seguinte, aqui eu utilizei a questão dos operadores para explicar um número complexo, mas os operadores eu vou falar um pouquinho mais à frente, aí vamos praticar também nos módulos, né? Vamos verificar na situação dos módulos, nas divisões que retornam resto inteiro, entendeu? Vamos fazer esses cálculos aí, ver qual é o resultado que ele retorna com um número complexo. Eu acredito que você conseguiu entender, né, sobre os números complexos, né, número real e a combinação dos números reais e os números imaginários. Se ele inverter, o que tu vai fazer? Ajeitar de volta. Real e imaginário, mano. Tu é aqui, real. Tu é aqui, imaginário. Não sai daí, isso aí, feliz. Eu quero passar nessa porcaria. Eu quero passar. Então tu vai passar. Entendeu? Só é seguir aí. Né? Se ele jogar variável lá em cima, puxou o imaginário, fez um cálculo lá, você já vai saber resolver. Entendeu? Então, obrigado aí por me acompanhar até agora. E até a próxima com mais vídeo aula, né? Vou ver se eu procuro acelerar um pouquinho, né? Porque eu tô um pouco cansado aqui e também na correria de alguns projetos. Mas estou tentando fazer o possível para que você não fique sem as aulas, né, de Python e de informática, porque além de Python eu tô já fiz a situação das aulas de data mining, eu já fiz as aulas de data mining, que é mineração de dados, né? Que você vai verificar qual é a diferença de mineração de dados e business intelligence, né? Que é a questão de inteligência empresarial. Aí vem a situação de rede neural, vem a parte de inteligência artificial, Big Data, entendeu? Porque você vai ver que existe o warehouse, né? São os armazenamentos. Aí vem a parte de banco de dados, relacionamento, 1 para N, N para N. Então, eu já fiz essa parte aí. O que eu estou ainda construindo é a parte de segurança da informação, né? A parte de vírus, worms, a parte de cavalo de Troia, os trojans e outros vírus aí que você... uma coisa você vai saber, você vai entender que vírus você não pega. Na verdade, o vírus ele não entra lá no seu computador. Você que vai lá e clica e chama ele.
entendeu? O vírus ele tem que ser executado, entendeu? Para poder você chamar ele. No momento que você fez uma execução, se ele ficou na rede ou ele ficou em um computador que está localizado na rede, aí cada vírus tem a sua definição. Tem os vírus de rede, tem um vírus de computador, tem aquele vírus que vem em formato de crack, sabe? Aquele sistema, aquele software pirata que você instalou. Olha, tem um crack aqui, papai, ele vai validar meu, meu programa. Pois é, ele pode estar coletando informações aí do seu computador e você nem sabe. Então, é isso. Vamos lá finalizar essa aula. Então, até a próxima com mais vídeos. Valeu!